Olá, bom dia. Acho que vários assuntos que a gente vai abordar aqui já foram um pouco falados nessa palestra anterior. Eu estou aqui um pouco como papel de jornalista, tentando fazer perguntas difíceis, mas eu acho que é legal a gente abrir para todo mundo que quiser perguntar no meio do caminho. Acho que é um painel com muitas vozes diferentes. Vou começar me apresentando, depois queria que cada um de vocês se apresentasse um pouquinho. Meu nome é Diana Senato, eu sou jornalista, eu tenho um veículo chamado ADA, que fala de tecnologia, internet e cultura digital para mulheres. Eu sou super nerd, sempre gostei de tecnologia. Durante um tempo, eu tive uma startup, que era uma ferramenta de pagamento para o Instagram, quando o Instagram ainda nem pensava em fazer isso. E, nessa época de startup, que a gente literalmente não sabia muito bem o que a gente estava fazendo, a gente se deparou com um momento de falar para os nossos usuários como é que as coisas deveriam funcionar, né? Quais eram nossos termos e condições, política de privacidade. E eu entendi que é um mundo muito obscuro. Então, estou muito curiosa, eu quero tirar muitas dúvidas com vocês hoje. Mas é isso. Vocês querem começar? Bom dia a todos. Meu nome é Lucas Queiroz. Eu sou um dos fundadores da Inloco, certa empresa que trabalha com localização, tem sua tecnologia própria de localização e coleta dados dos usuários de forma anônima. E foi fundada em 2011 na Universidade Federal de Pernambuco. E, desde lá, a gente já se preocupa bastante com privacidade, porque a gente sempre coletou dados que são, de alguma forma, vamos dizer assim, sensível, né, que é a localização. E essa preocupação vem desde cedo e a gente vem tratando esse dado de forma anônima, já muito antes de ter a GDPR e a LGPD agora também. E privacidade sempre foi uma grande preocupação para a gente, certo? Eu trabalhei tanto na parte de tecnologia da empresa, o desenvolvimento da tecnologia de localização em si, depois fui para a área financeira, trabalhei com o jurídico e agora estou na área de privacidade e segurança, certo? Que a gente tem um time dedicado a isso, que foca em técnicas de anonimização desse dado e como a gente pode processar todos esses dados de forma anônima, já que a gente coleta muitos dados, são teras e teras por dia de dados de localização. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Cristine, eu sou a gerente do CERT-BR, que é o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes no Brasil. E, para explicar um pouco, quer dizer, o que eu faço, né, eu estou no CERT há 20 anos, já faz um bom tempo aí, e a gente tem acompanhado essa diferença, essa evolução, né, de preocupação com segurança. E, até explicando o que a gente faz, meio que respondendo aquela última pergunta, né, do que eu faço, para quem eu reporto. Bom, você reporta para o CERT, mais perto de você. Você procura o grupo de tratamento de incidentes para te ajudar com o incidente. Lembrar que nem todo problema de segurança ou todo problema que acontece é um crime e nem todo problema vai ser um vazamento de dados. Eu acho que a gente está no momento em que está todo mundo muito preocupado com essa questão, porque vem a lei, né? E a gente nota bem que a lei acabou vindo na Europa, e ela vem de rodão porque as empresas não estavam agindo de forma responsável, né? Elas estavam coletando dados sem deixar claro para que é, elas estavam não investindo em segurança, né? Então, eu acho que o primeiro ponto essencial vai ser o próximo painel, que é Security and Privacy by Design, né? É muito difícil consertar depois. E, quando acontecem os problemas, né, vocês podem tentar, né, entrar em contato com alguém que ajude. Então, o papel do CERT, o nosso papel lá, é auxiliar organizações que estão com incidente de segurança e, nesse auxílio, indicar para elas se elas precisam reportar para a polícia, se elas deveriam fazer alguma outra coisa. Mas, acima de tudo, a gente também trabalha com prevenção. Quer dizer, o melhor era que não aconteçam esses incidentes, né? Então, ficar ali. E eu queria só fazer uma pergunta para a plateia de mãos ali. Antes ele perguntou quem era advogado, mas eu queria saber quem aqui realmente trabalha do ponto de vista técnico com TI? Tá, tem menos do que advogado. Quem é programador? Tem alguns. Tá. Quem trabalha com segurança? Menos. Tá, mas deu para ver que é mais pessoal jurídico. Eu sou da parte técnica, então a parte jurídica eu já passo para o Marcel, é ele que vai resolver. Ele e a Marília, os advogados já ficaram mais para lá. Assim, tá.
Gente, bom dia a todos. Prazer estar aqui no campus de volta, né? Agora fora da etiqueta Google, né? Sensação estranha até, mas enfim. Fiquei no Google 7 anos e meio no time de políticas públicas. Trabalhei aí intensamente, né? Tanto no Marco Civil da Internet quanto no projeto aí na época de lei de proteção de dados pessoais, agora a legislação. E aí, a ideia aqui da gente é dar um panorama também da parte jurídica, porque tudo que eu ouvi até aqui, a gente falou muito da parte de segurança da informação, o enfoque costuma ser muito vazamento de dados, mas como vai ficar bem claro, existe toda uma série de exigências e requisitos que a legislação faz, que até vem ao encontro do que o Kiko tinha falado, das dificuldades que as startups podem enfrentar em termos de barreira regulatória, que é justamente as permissões corretas para utilizar dados, qual é a base legal, o que você tem para poder utilizar aquela informação. Se você não tem o consentimento, você tem que demonstrar, às vezes, que você tem um interesse real, legítimo, para poder usar aqueles dados, e tudo isso vai ser analisado, a gente vai explicar aí aos poucos. Agora, me juntei ao Pinheiro Neto como consultor, especificamente nessa prática de proteção de dados, e tem sido interessante de ver, né, depois de conhecer talvez o padrão de ouro aí da indústria, né, do Google e de outras empresas de tecnologia, ver como outras empresas de outros setores lidam com proteção de dados e, vamos dizer assim, o cenário não é exatamente animador, né? Então... Obrigada, Marcel. Bom dia. Meu nome é Marília, eu trabalho no Nubank, que é uma empresa de tecnologia que oferece serviços financeiros. Me juntei ao time do Nubank tem 7 meses, trabalho no time de políticas públicas com foco específico em privacidade e proteção de dados pessoais. Venho aí de uma... trabalho com políticas públicas de privacidade em outros lugares, trabalhei no Ministério da Justiça com essa política pública também. Privacidade, hoje ela é vista como um grande desafio, mas no Nubank a gente encara como, na verdade, um grande potencial. O Nubank, como algumas outras startups aqui, nasceu de uma ideia de desconforto, de mudar um mercado, de dar controle às pessoas sobre a vida financeira delas, e privacidade é um elemento crucial desse disrupamento do mercado, né? Então, privacidade, como o Marcel muito bem disse, não deve ser visto como uma barreira de mercado, mas, na verdade, um diferencial em vários mercados para produtos e serviços que hoje, né, trazem um certo incômodo para a gente, e há aí um potencial muito grande, agora com alguma certeza regulatória, do que pode ou não ser feito com os dados. A privacidade, para mim, não é você deixar de fazer coisas com dados, deixar de usar dados, deixar de dar dados, mas como fazer isso da melhor forma possível, da forma mais inteligente. E, num setor regulado, como o colega bem trouxe, o desafio é ainda maior. Além de você ter uma preocupação com a privacidade, você querer implementar questões inovadoras, como minimização de dados e anonimização, você tem obrigações regulatórias muito específicas que obrigam você, muitas vezes, a coletar e compartilhar dados que, muitas vezes, o seu design mais enxuto ou a sua preocupação com a privacidade na concepção ou do design ou da tecnologia não te permite fazer isso. Então, a gente traz também o desafio regulatório de conciliar toda uma mentalidade de privacidade e de segurança com um emaranhado regulatório que nós temos em setores específicos. Legal. Eu nunca estive com tantos advogados que manjam tanto do assunto, tá? Então, eu vou fazer essa pergunta que eu estou querendo fazer há muito tempo. E vocês já devem estar super acostumados a responder, mas como é que a gente cria leis que não se tornem anacrônicas em tão pouco tempo? Porque a sensação que eu tenho é que a gente está sempre correndo atrás do próprio rabo, nesse sentido, e, ao mesmo tempo, existe um descompasso do que o público final realmente entende sobre aquilo. Eu estou do outro lado, né? Eu estou explicando para mulheres por que é importante elas pensarem em privacidade de dados, por que é importante elas pensarem em senhas. Eu vi o seu último tweet que era: não use a mesma senha para todas as contas, que é um conselho assim, né? 0.0 de todos os conselhos sobre privacidade de dados. Então, eu vejo isso, por um lado, a lei correndo atrás, tentando acompanhar as mudanças, e as mudanças são muitas, são múltiplas, são exponenciais, e, por outro lado, um monte de usuários que não sabe, realmente não domina a tecnologia que está utilizando. Então, minha pergunta para os advogados é: como criar leis que não fiquem velhas com o tempo de maneira tão rápida?
Obrigada, Marcel, aí, por esse privilégio. Acho que o Marcel passou para mim, porque a gente trabalhou junto no Ministério da Justiça elaborando a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Então, é uma pergunta muito difícil de responder, de fato. Tanto que essa lei ficou em discussão, agora a lei ficou em discussão por 10 anos, justamente por ser um desafio você regular uma ideia completamente nova, né? Criar uma mentalidade completamente nova sobre um tema que é transversal a diversos setores. Então, o desafio começa aí. Como criar uma lei que vai ser aplicada ao setor financeiro, ao setor de saúde, ao setor público, a setores não regulados, como tecnologia, a coisas que ainda não surgiram, como inteligência artificial. Quando essa lei começou a ser discutida, em 2005, inteligência artificial não era nem era coisa de filme, né? Não era nenhuma realidade, né? Automatizar processos, que é algo um pouco mais primitivo até do que inteligência artificial em si, não era uma realidade. Então, o que se pensou no começo era criar conceitos muito amplos e trabalhar mais com a ideia de princípios. Então, por isso que a gente vê hoje a Lei de Proteção de Dados Pessoais, como o Marcel muito bem falou, embora tenha bases que legitimam o uso de dados pessoais, né, hoje temos 10 bases, ela é uma lei muito focada nos princípios que foram criados, né? Então, a ideia de trabalhar com princípios, principalmente, permite que nós tenhamos uma série de blocos fundamentais, constitutivos, que vão se adaptando não só a diferentes realidades, mas também a futuras aplicações. É muito difícil fazer isso, porque, como qualquer lei, ela passa por um processo democrático muito específico. Então, por mais que a gente tente criar princípios amplos, conceitos amplos, quando você fala de um tema que perpassa diversos setores, você acaba tendo algumas demandas por mais certeza, né? Então, como isso foi a primeira vez que foi pensado no Brasil, é uma tentativa. Vamos fazer isso como? Vamos ter uma lei que se aplica a todos e vamos delegar alguns requisitos específicos a uma regulamentação posterior, como é a lei atual. Várias questões na lei elas estão delegadas a uma regulamentação posterior, que vai vir dessa autoridade que foi criada, mas pode vir também de um diálogo com o setor ou de questões mais técnicas que não há o interesse de ter escrito ali na lei, muito porque há uma necessidade muito grande de dialogar com diferentes ciências que não só a jurídica, né? Então, é um desafio muito grande. A gente apostou em uma lei específica sobre o tema e eu acho que a gente tem aí alguns anos para aprender com isso. Talvez os programadores e os engenheiros de software vão começar a entender melhor o mundo jurídico, porque o raciocínio é interessante, né? A gente sempre fala que passa a lei, e eu tenho cunhados e vários parentes da área de engenharia de exatos que eles falam, mas está escrito, por que não é interpretado do jeito que está escrito? Então, talvez com o desenvolvimento da inteligência artificial, em que os sistemas começam a criar eles próprios as suas regras, né? Em vez de estar dito, faça isso e o output é exatamente aquele, né? A máquina realmente começa a pensar, a gente tem um cenário parecido. Como que você resolve esse desafio nesse mundo? Tentando criar princípios que, quando forem interpretados, possam ter um mínimo de segurança jurídica, como a gente sempre fala. Então, para voltar nesse assunto das bases legais. Hoje, todo mundo se depara com aquele cenário de consentimento. Você precisa consentir para tudo, né? Você acessa um termo de uso, você acessa um site, você abre uma conta em algum lugar, todo lugar que você vai, você consente, aparece aquela parede de texto, né? Que é pouco amigável, o Arbix falou muito bem disso, né? De como que as empresas têm se esforçado para encontrar interfaces que façam o usuário compreender tudo aquilo, mas consentimento é uma das bases legais que autorizam, pela legislação, uma empresa a utilizar informações.
A base legal mais importante para as startups acaba sendo a figura do que está escrito na lei como interesse legítimo. E o que é o interesse legítimo? Olha que conceito exato, né? Só que não. Interesse legítimo nada mais é do que quando você, como empresa, demonstra que tem uma real intenção, você tem um objetivo claro, um propósito específico para usar aquela informação de uma maneira legítima, daí o nome interesse legítimo, que não se sobreponha aos interesses e aos direitos fundamentais do titular desses dados. É isso, só implementar. Está facílimo, né? E aí o que acontece é justamente isso, quer dizer, interpretações múltiplas do que, o que constitui um interesse legítimo? É interesse legítimo querer usar os dados just in case? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. A legislação fala que tem que ter um propósito específico, que não pode coletar à toa, né? 2, o que significa direitos e liberdades fundamentais desse titular? Quando que a privacidade dele está sendo invadida? Quem é que vai dar o norte para tudo isso? A autoridade com as suas interpretações. E quando a gente pensa em exemplos práticos, é que torna mais difícil ver que, às vezes, não é tanto a elaboração da lei em si, mas ter uma certa tranquilidade de quem vai interpretá-la, apresente aí critérios, vamos dizer assim, razoavelmente balanceados. Por exemplo, quase todo mundo hoje conhece ou usa aqueles wearables de saúde, né, para medir atividade física, etc, etc. Hoje, quando você usa isso para finalidade determinada, que é, bom, deixa eu ver como eu estou, se eu estou bem, se eu estou sedentário, se eu estou fazendo exercício, o aparelhinho lá me amola, né, vai correr, faz isso, faz aquilo, ótimo. Nada impede que as informações de saúde desse aparelho sejam compartilhadas com outras empresas, e aí a gente tem que ver se a finalidade que justificou esse compartilhamento faz sentido ou não. Se é para você mesmo gerenciar suas atividades, é uma coisa. A hora que uma seguradora recebe os seus dados e vê que você é sedentário, por conta disso nem te vende um seguro de vida, ou aumenta o seu prêmio de tal maneira que você fica excluído do mercado por uma decisão que você nem tomou, você nem teve a opção de confrontar, é que a legislação entra em campo e começa a ter tudo isso. Então, eu sei que é muito self-serving falar, olha, consultem os advogados, né? Afinal, agora indo para um escritório que atende justamente esse tipo de coisa, mas a lei é principiológica, é a única maneira de não evitar uma lista gigantesca de coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, depende de interpretações razoáveis que vão ser construídas com os advogados, com a autoridade e com os desenvolvedores. Processos internos de várias empresas são assim, né? Pergunta-se desde o início para o próprio pessoal que desenvolve sistemas, né? Mas qual que é o benefício aqui? Tem um benefício para a empresa? Tem um benefício para o usuário? Justamente para ajudar nessa documentação de defender o que seria esse interesse legítimo, por exemplo. Falando um pouco mais do lado técnico da coisa, acredito que eles falaram muito bem, explicaram como seria feito isso, mas do lado técnico, essa parte de princípios ela é muito importante. Quando você define que o dado ele tem que ser guardado de forma segura, e você não determina que forma é essa, por mais que você deixa amplo, que de um modo é ruim, mas é bom porque essa lei ela vai durar por muito mais tempo, certo? E a Agência Nacional ela pode definir regras para a época atual, dizer que a criptografia de hoje, o padrão de segurança é o AES, por exemplo. Mas, a partir do momento que a lei ela fala do princípio, com isso, ela já dura muito mais tempo. E eu acho que a LGPD, atualmente, ela está assim, então, está bem interessante nesse aspecto. E só complementando, né, do lado técnico aqui também, lembrar assim, que, por mais que você, como eles falaram, fale muito do princípio, e é importante, você tem que ter as equipes preparadas para implementar do modo correto. Né? Eu acho assim, a lei tem que ser de princípios. Né? Se a primeira reunião de projeto de lei envolvendo TI que eu participei, aquele projeto tivesse vingado, a gente não ia conseguir ter banda larga hoje, porque era um projeto que ia deixar petrificado na lei que, para você acessar a internet de casa, tinha que ser via uma linha telefônica, que você tinha que ter um número de telefone, que aquele número de telefone que tinha que estar logado. E aí, 3G, 4G. Então, assim, a lei não pode falar de tecnologia. Né? E quem mais reclama que quer tecnologia na lei é o pessoal de tecnologia, não é o pessoal de lei. Então, esse é um ponto que o pessoal de tecnologia tem que parar e pensar, né? Que é aquela frase velha do tome muito cuidado com o que você deseja, porque aquilo pode virar verdade. Né? Então, assim, o pessoal de tecnologia que fica querendo, porque na lei tem que estar escrito tal coisa. Eu falei, você tem certeza? Né? E eu acho que esse é o ponto principal, só que o diabo mora no detalhe. Né? Então, o detalhe é
as universidades não estão ensinando os programadores e desenvolvedores a fazer sistemas seguros, né? As universidades não estão reforçando boas práticas de programação. Então, você vai ter vulnerabilidades nos sistemas. Mas e aí, você está preparado para lidar com o ciclo de vida desse teu software? Ou você vai largar aquele app lá e só vai pensar em feature, né? Então, eu acho que a lei está ali para dar uma baliza, mas você precisa estar preparado para conseguir implementar da maneira certa. Eu tenho que, se eu tiver um problema, um comprometimento no meu site, um problema de segurança no meu app, eu tenho log para saber o que aconteceu? A maioria dos programadores vai te olhar para você, log? Não precisa ter log. Então, assim, tem muito mais do que ter a lei. E eu acho que a lei ela tem o princípio, mas o pessoal técnico tem que pensar como eu implemento da melhor maneira possível, de acordo com os melhores padrões possíveis. E aí você pode ir atrás de uma ISO, pode ir atrás de um PCI DSS, pode ir atrás dos padrões IETF. Não esqueça que o IETF tem muitos padrões. Tem padrões para tratamento de incidentes, padrões para preservação de evidência, tem padrões, inclusive, para contato de segurança. Vocês forem procurar, tem um draft hoje que se chama o draft do Security TXT, que todo site vai ter lá um Security TXT, onde você diz, para quem eu reporto bugs de segurança? Eu tenho um Bug Bounty Program, eu tenho quem eu contato se eu ver um problema. Então, corram atrás dos padrões das organizações, porque tem gente pensando nisso, né? Mais do que lei. Eu acho que a lei é importante, mas a gente tem que fazer o negócio acontecer. Seguir uma norma ISO importante mas ela não garante a segurança. Ela talvez garanta que você não vai ser processado porque você teve algum furo, porque você seguia aquilo. Então, acho que é muito mais sutil, né, do que só ter a lei. Com certeza, eu acho que está cheio de sutilezas esse processo. Eu queria só que vocês me falassem um pouquinho mais sobre a Agência Nacional, assim, o que a gente pode esperar dela e exatamente quem são as pessoas que estão lá dentro dizendo para onde a gente tem que olhar. Porque eu entendo quando vocês dizem, talvez os programadores tenham que olhar mais e conversar mais com os advogados para entender nosso jeito de pensar. Mas e o contrário? Essas pessoas que estão desenvolvendo esses softwares e padrões que a gente ainda não... Quer dizer, padrões que não são padrões, coisas que ainda não existem, que estão acontecendo em todos os lugares o tempo todo. Essas pessoas estão dentro dessa agência para mostrar a gente está falando de uma coisa, mas, na verdade, a gente já está em outro lugar. Bom, essa é a primeira pergunta. Bom, vamos começar que não há pessoas na autoridade ainda, né? Quer dizer, a autoridade foi criada agora pela medida provisória. A medida provisória tem esse prazo aí de tramitação, o Congresso, o governo novo vai olhar para tudo isso e aí, teoricamente, se for mantida a estrutura, vão ser indicados 5 pessoas para dirigir, para fazer parte, decidir a respeito desses temas. E o papel da autoridade, ele costuma ser tríplice, né? É de fiscalizar a aplicação da lei, é de fato, receber queixas, coisas desse tipo, sancionar no sentido de colocar multas, penalidades, mas o papel de longe mais importante é de educar o mercado. E aí que encaixa perfeitamente a sua pergunta. Como é que a autoridade educa o mercado? Educa todo mundo que precisa saber, bom, o que eu faço? Se a gente for seguir os modelos europeus que serviram de base para a criação da autoridade brasileira, emitindo opiniões, diretrizes, guias, sugestões, a exemplo do que o próprio Comitê Gestor da Internet faz, que tem várias cartilhas, vários exemplos, etc., etc., com a diferença que aí a autoridade, naturalmente, que ela solta, por ela decidir a respeito daquele tema, serve aí em alguns cenários mais vinculativo, outros meramente orientativo, etc., etc. Então, esse é o primeiro caminho. E aí é muito uma discussão que você já tocou exatamente no ponto central, em que medida em que essas pessoas, a Marília eu sei que vai falar isso, que ela já falou isso em outros lugares, não pode ser 5 advogados, não pode ser só gente que vai olhar para a lei sendo aplicada como ela seria, se a lei diz A, então a interpretação e a jurisprudência não sei de onde B. Nisso alguém vai bater na porta e falar, escuta, autoridade, como você acabou de colocar. E essa disposição aqui que falava que você tinha que soltar os padrões de segurança. Então, veja bem, não faço ideia do que se trata, não dá para acontecer isso, né? Exatamente, Marcel já me conhece o suficiente para saber até o que eu vou responder, né? Mas exatamente isso. São 5 diretores e o desejável, pelo menos, é que esses 5 diretores tenham capacidades e especialidades muito distintas, né? E que complementares. Justamente por isso, como os colegas da segurança trouxeram, quando a lei traz princípios e termos muito amplos, como, por exemplo, risco em incidentes de segurança, ou como a Cristine muito bem falou, nem todo incidente de segurança vai ser um vazamento de dados. Risco para um advogado
ou proporcionalidade, necessidade, vai ser interpretado de um jeito, mas o risco ou a necessidade ou o que era disponível à época, como é um dos termos utilizados para falar sobre critérios de anonimização, são coisas muito mais caras e distintas para um técnico em segurança, né? Ou para um programador, na hora que ele está desenvolvendo o sistema dele. Então, por isso que as competências desses 5 diretores, que se a estrutura que foi proposta for mantida pelo Congresso, que vão ser indicados pelo presidente, se manter, teriam que ser complementares. E, ao mesmo tempo, a estrutura também prevê um conselho consultivo, com 23 membros da sociedade que trabalhariam de forma voluntária, né? Não seriam funcionários específicos dessa autoridade, seriam 23 pessoas representando diferentes setores e diferentes interesses da sociedade que fariam sugestões de atuação para essa autoridade. Então, ter esse braço consultivo, mais uma vez, trazemos o exemplo do CGI, de novo, que tem o comitê, o CGI é o comitê gestor, mas que tem o comitê gestor com diferentes representantes da sociedade indicando e sugerindo como políticas e diretrizes devem ser criadas, é uma maneira da gente trazer também diferentes interpretações para essas políticas. Eu queria perguntar agora, deixa eu pegar minha listinha, para a Cristine. Eu acho esse termo muito interessante. O que significa um incidente? Tipo, o que compreende? Porque eu, que trabalho com tecnologia, outro dia recebi um inbox de uma amiga dizendo: eu fui ameaçada por um hacker. Aquele clássico que você já deve ter recebido 1000 vezes. Eu vi o que você fez na sua câmera e tal. E ela falou: é verdade, eu fiz uma live com meu namorado, e agora? E eu tive uma super dificuldade de entender, de interpretar aquele incidente dela. Então, eu queria que você me explicasse um pouquinho o que é o incidente. E eu queria que você me dissesse o que o CERT faz para explicar para os leigos, para quem não é nem técnico, nem jurista, para quem não entende nada desse assunto, no que a gente deveria estar prestando atenção de verdade? Bom, para começar assim, o CERT não é uma equipe gigante, né? Nós somos 10 pessoas, então não tem um número infinito de pessoas, não tem um número infinito de coisas que a gente possa fazer, e a gente tenta fazer o melhor 80-20. Né? O que dá para a gente fazer com o que a gente tem de recurso e de pessoal, e o que dá para fazer para o máximo possível. Então, assim, eu diria que para o usuário leigo em geral, a gente tem investido em produzir material que todo mundo possa usar, né? E a Miriam, até que está sentada ali, depois se ela quiser dar um tchau, assim, quem quiser saber de material de usuário final pode falar com a Miriam, né? Ela é a autora de todo mundo. Às vezes o pessoal pergunta: mas a equipe de quantas pessoas escreve esse material? Eu falei: uma equipe de uns 80% de uma pessoa, porque a Miriam ainda faz um monte de outra coisa no CERT, né? Então, a gente tem assim 0,8% de uma pessoa fazendo material. E é aí que a gente explica, né? Então, a gente tem nesse material todo, a gente fala o que são senhas, o que são dicas de como ficar com a senha, que você comentou, o último tweet, né? A gente tem lá a dica do dia, que são essas dicas específicas, mas as pessoas, aquela história assim, elas têm que correr atrás, ou a gente tenta ter material para que outros possam usar esse material para ensinar as pessoas, né? E um incidente de segurança, né, a primeira coisa que a gente dá treinamentos para quem está criando grupos de tratamento de incidentes. Então, para quem aqui tem empresas, né, agora fazendo um link com toda a questão da lei geral e com a questão da autoridade, lembrar que na lei ela é bem específica, que você precisa ter um plano de tratamento de incidentes de segurança. Está escrito lá. Né? Todas as organizações já deveriam ter isso, porque a ISO fala, porque a PCI fala, porque o outro fala. Mas você precisa ter um plano, que é o quê? Deu algo errado. Né? O que eu faço? Não dá para, na hora, tomar uma decisão assim, né, do além. E a primeira coisa que a gente fala, quando a gente está ensinando alguém a criar um grupo de tratamento de incidentes, é que você vai ter que definir o que é um incidente de segurança para você.
Tá? Mas por que a gente não fala é uma invasão, é um ataque, não é um incidente de segurança? Você pode ter, por exemplo, durante os Jogos Olímpicos, né, o maior pesadelo era se alguém conseguisse tirar do ar o sistema que está fazendo medição ou conseguisse tirar do ar a transmissão, né? Então, nesse caso, não ia ter invasão, não vai ter vazamento de dados, não vai ter nada. Você tem, por isso que a gente fala, nem todo incidente é vazamento de dados. Você pode ter um incidente que é uma tentativa. Tá? Eu te diria assim, pessoal de infraestrutura crítica, banco e tal, eles têm pessoal atuando em cima até das tentativas de ataque. Então, não precisa ter sido concretizado para ele ser um incidente. Por isso que ele é um termo, acho que mais vago, né, nessa área. E eu acho que a outra pergunta que você falou é o que a gente pode fazer? Não, o que o CERT... Para o usuário final, né? Então, assim, o que a gente tem feito muito é, né, usando uma palavra meio antiga, tentar atingir multiplicadores, né? A gente precisa ter professores que levem isso para as escolas, porque as crianças são ótimos, né, professores dos pais, que daí também já vão levando isso para outras pessoas. Eu acho que a gente não pode pensar que tudo vai ser a gente atingindo todo mundo. Então, a gente tem tentado colocar nos materiais o que a gente está vendo de mais importante, e é muita coisa. Então, assim, todo mundo fala, mas você tem 3 dicas para a segurança? Eu falo assim, não tem assim 3 dicas, né? Tudo depende do quê. E é por isso que a gente vai colocando nessas colocações. Mas se for pensar do ponto de vista do público aqui, por exemplo, se eu tenho uma empresa, tenho uma startup, eu sou responsável por segurança, volte para a sua organização e olhe, tipo, a gente tem aqui definido o que é um incidente de segurança. Quem que eu aciono se eu desconfiar que tem um problema no meu app, ou no meu site? Está claro na minha empresa como notificar para ela? Porque, às vezes, não está claro, né? Então, assim, pensem na lição de casa ali. A gente lá no CERT está disponível, vocês podem mandar e-mail. Se vocês quiserem fazer pergunta para o Klaus, ele vai estar no último painel ali também, dando o Q&A, né? Mas, assim, a gente tenta fazer o máximo que a gente pode com o conhecimento que a gente tem. Ninguém é obrigado a reportar problemas para o CERT-BR, mas muitas empresas reportam. Então, a gente tem uma noção das tendências do que está acontecendo. A gente tem projetos com sensores passivos, vendo malware se propagando, tendo noção de como que está a movimentação. Então, a gente sabe que hoje o alvo maior e a fonte maior de problemas está sendo IoT mesmo. Então, se você tem uma startup com IoT, ligue uma antena de segurança, veja que aquilo que você está comprando da China lá está vindo tudo furado, tem problema de segurança, a gente sabe que é bem assim, você vai comprar um hardware que vem de lá, e você vai mexer numa parte do firmware, mas vai ter uma parte que vem imutável do seu fornecedor e que isso pode gerar problema. E eu fico imaginando até que você, como alguém que está em startup, sabe que você não vai ter o hardware daqui, não vai ter o negócio de lá, mas você precisa estar ligado aí nas tendências, né? Então, por isso que eu acho que é correr atrás e estar tentando se atualizar. E, às vezes, você não precisa ter uma equipe de 30 pessoas para fazer isso. Você precisaria dar tempo para uma pessoa que gosta disso correr atrás. Eu acho que isso é importante também. Só uma observação super rápida, que não é só incidente de segurança lá Hollywood que é configurado como incidente na lei, né? Uma enfermeira que leva o prontuário do paciente errado para o lugar errado acabou de causar um vazamento de dados pessoais sensíveis daquele paciente, né? Quer dizer, então, a gente está diante de cenários, às vezes, que são até mais corriqueiros e que não quero que ninguém saia daqui com a impressão de dizer, então, se eu tenho lá o meu sistema razoavelmente seguro, está tudo ok, as minhas práticas internas podem continuar a bagunça que elas são, porque não é assim, né? E, mais recentemente, acho que todos devem ter visto, né? Não sei qual era o sistema, era o Enem, né? Que a pessoa tentava se logar e estava se logando e aparecia o dado pessoal de outra pessoa. Ela se logava com o cadastro dela e aparecia outro. Não sei o que levou essa falha, qual foi o bug, mas outro exemplo clássico aí de algo que representaria um incidente que às vezes é bem menos, vamos dizer assim, complexo do que as pessoas imaginam. Não, você quer saber um negócio que acontece direto? O pessoal de desenvolvimento está lá, aí para testar a empresa que quer economizar em tudo, não, você que está lá no desenvolvimento, não, você não vai usar um certificado, eu não vou pagar por um certificado EV e tal para você desenvolver. Faz um autoassinado aí. Aí o cara vai lá, faz um certificado autoassinado, mas para funcionar na base de desenvolvimento, ele tem que desabilitar a checagem de certificados digitais. Aí o negócio vai para a produção com a checagem de certificado digital desabilitado. Então, a maioria dos
os apps que começam a figurar ali, que está vazando dado, que tem problema, todos esses chunchos, desenvolvimento, o cara que esqueceu, que desligou tal coisa para testar, o dono da empresa que não autorizou a criar um domínio e nem emitir um certificado, e aí o desenvolvedor fez do jeito que deu, e na hora, como tem que lançar amanhã, porque a campanha está no ar, daí o cara lança de qualquer jeito, porque tem que estar no ar amanhã. Então, assim, esses são desafios e são descuidos, né? Então, se você tiver um checklist que seja, tá? E é um post-it, assim, estou desenvolvendo a ARP, desabilitei a parte do... Estou checando o certificado, tirei as gambiarras do teste, né? Fiz não sei o quê. Então, assim, e aquilo está do lado do monitor mesmo. Nessas horas, o post-it do monitor é ótimo, porque fica um negócio ali atrapalhando, né, na visão, e tenta mudar de lugar, porque senão ele vira parte, né? O teu olho já ignora aquele negócio também. Então, você precisa ter cores diferentes, vai mudando de lugar. Mas são esses descuidos, eu acho que são os piores, porque você sempre assume que os problemas vão vir de algo mirabolante. Assim. Gostei dessa história, não é um incidente de Hollywood, né? São as coisas mais óbvias, são as problemáticas mesmo. Eu ia perguntar exatamente para você, Lucas, porque eu entendo tudo que a gente está dizendo aqui, eu também entendo que dentro de uma startup enfim, tiro, porrada e bomba, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, cuidando de tudo. Então, como é que o que você enxerga dentro desse universo? As startups estão realmente se preparando para as novas leis? Você acha que isso está realmente acontecendo? Qual é o papel de vocês que já estão fazendo isso super bem em educar o resto dos colegas de vocês, dos parceiros, enfim? A gente quer, nesse aspecto, dar o exemplo, certo? Trabalhar muito com segurança, trabalhar muito com privacidade e comunicar também muito bem isso, fazendo eventos, participando de eventos e mostrando como a gente faz, para mostrar que dá para fazer, mesmo sendo uma startup, certo? Na parte de incidentes que ela citou aqui, existem até coisas piores também. O pessoal, às vezes, lança aplicações para desenvolvimento com dados e que estão abertas na internet, certo? Mas, por mais que uma startup tenha um ambiente muito dinâmico e que ela precise ter esse ambiente muito dinâmico para inovar, para crescer rápido, para ser ágil, dá para aplicar técnicas e ferramentas que garantam a segurança mesmo nesse ambiente, certo? Por exemplo, você não precisa estar lançando suas aplicações na internet para fazer testes, etc. Você pode lançar internamente, você pode colocar VPNs para fazer esse tipo de teste. Na parte do certificado, existem certificados hoje que são assinados por entidades certificadoras e são de graça. O Let's Encrypt é um caso desse. Você não precisaria pedir autorização para o financeiro para comprar um certificado. Você pode pegar um certificado lá, ele tem uma validade um pouco mais curta, mas você pode utilizar esse certificado, certo? E a empresa, como um todo, é interessante que ela tenha uma equipe que fique de olho nisso, porque essa equipe pode prover ferramentas, além de ensinar também os desenvolvedores, o resto da empresa, a desenvolver de forma segura. Tanto no caso de cloud, você ensinar como você pode levantar um load balance que já tem credenciais, porque é muito comum também que muitas aplicações open source, algumas delas você pode pagar e ter funcionalidades extras como segurança, certo? E as pessoas usam a versão gratuita. Então, muitas vezes a versão gratuita não tem a parte de credenciais. Então, você precisa subir algo na frente que coloque credenciais nessa aplicação. Mas dá para fazer de forma simples, entendeu? Hoje em dia, com containers, você liga um servidor HTTP na frente, você bota um load balance na nuvem, na frente também, e garante que essa aplicação tenha credenciais na frente. Então, assim, dá para fazer. Acho que um dos pontos mais importantes mesmo é ensinar, né? É cultura, é você fazer essa conscientização da empresa e das pessoas para que eles pensem em segurança. Se eles já pensarem em segurança, eu acho que já muda bastante a forma que as coisas vão ser desenvolvidas ou como eles vão olhar até para um e-mail que chegou na caixa de entrada, que pode ser um spam, por exemplo. Legal, gostei que você falou várias vezes. Dá para fazer, dá para fazer. Bom, a gente recebeu uma pergunta da live aqui, vamos tentar responder. Quais são as normas mais atuais em proteção de dados, já que a família da ISO 7000 não está sendo o guia mais atualizado? Quem pode responder isso para a gente? Chama-se Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Antes de explicar isso diretamente, só um comentário adicional que ele colocou.
O título do nosso painel é por que a sua startup deveria se preocupar com proteção de dados, né? Vamos abstrair aqui todo mundo que tem a sua startup, trabalha numa startup que quer tornar o mundo um lugar melhor, quer melhorar a vida das pessoas, etc, etc. Mas vamos falar também daqueles que têm uma estratégia de saída e querem vender esse negócio e tentar aí alcançar a lucratividade máxima. Saibam que nas auditorias que são feitas para as aquisições de empresas, os famosos due diligence de M&As, já se leva em consideração como um dos elementos essa análise de como que as empresas cuidam ou deixam de cuidar de todo esse arcabouço de proteção de dados pessoais. E isso impacta, o valor final que a empresa tem, porque obviamente o investidor, quem está comprando, vai pagar menos por uma empresa que ele tenha que sanear, que vai dar dor de cabeça. 2, às vezes impacta o tempo do negócio. Isso é corriqueiro, né? Tem casos grandes em que isso aconteceu, que o negócio ia ser fechado, demorou meses para fechar, ano até. E 3, que é o cenário mais drástico, e tenho 6 meses aí de escritório, já vi vários casos em que isso aconteceu, simplesmente o negócio não vai para frente porque se entendeu que aquela startup não tinha condições de ser resolvida, porque não houve nenhuma das preocupações que foram comentadas aqui ao longo do tempo. E eu sei que é difícil, né? Você fala, poxa, vai me atrasar usar o certificado, comprar não sei o quê, vai gerar mais custo, meu competidor não está fazendo nada disso, ele está ganhando espaço. Uma hora essa conta chega e aí a coisa fica ruim. Sobre as normas mais atuais, a gente sabe que tem aí as regras específicas, por exemplo, já foi mencionado o PCI, outros critérios, como, por exemplo, no setor financeiro, o Bacen baixou ali tanto a 3909 quanto a 4658 em relação ao uso de nuvem, etc, etc. Mas a lei moderna, claro, a norma que todo mundo tem que seguir é a Lei Geral de Proteção de Dados. E o que ela impacta, assim, sinteticamente, em 30 segundos, é isso. Ela define que dado pessoal é qualquer informação que possa identificar alguém, não só aquela que claramente identifica, então a gente não está mais falando só de RG, CPF, endereço, a gente está falando de um conjunto de dados que eventualmente podem ser considerados pessoais. Ela define que tratamento é todo tipo de atividade que você pode fazer com dados pessoais, da coleta ao descarte, o mero armazenamento, quanto mais análise, repasse, venda, compartilhamento, etc, etc. E o que realmente chacoalha aí todo o setor privado brasileiro é o fato de que ela exige que requisitos específicos sejam observados para que esses dados possam ser tratados, possam ser utilizados. Como a gente falou aqui, 10 bases legais no geral, que é consentimento, execução de contrato, cumprimento de obrigação legal regulatória, interesse legítimo, saúde, integridade física, etc, etc. E tudo isso não existia. A lógica de mercado hoje sempre foi, bom, eu vou coletando aí as informações, faço o que eu quero e vejo depois o que acontece. Tinha, claro, regulação setorial aqui, Código de Defesa do Consumidor, algumas principiologias em alguns lugares, mas na essência é por isso que a lei muda e é por isso que tanta gente fala disso tanto tempo. Então, assim, não é só uma questão de saber qual é a norma mais atualizada, mas entender que a maneira de você estruturar um negócio precisa levar em consideração, mas não deve ser visto como terrorismo, e sim como oportunidade, como foi falado aqui pelo Daniel, pela Marília, por vários outros. Gente, estamos com um tempo super curto, estou vendo mãozinhas levantadas, mas a gente não vai conseguir responder agora. Eu peço para vocês conversarem com eles no intervalo e eu queria agradecer e todas as dúvidas que eu tinha, mais ou menos, tirei, mas a gente vai continuar conversando no intervalo também. Obrigada, viu?